Então, o Império Otomano, é claro, você já deve ter trabalhado com ele, porque é um império muito antigo, né? Ele é um império que começa lá no século XIV, né? Ou seja, ainda no final da Idade Média, né? A gente fala do Império Otomano, o Império Otomano, de certo modo, o expansionismo do Império Otomano é um dos marcos divisor de águas para o começo da Idade Moderna, né? A chegada dos turcos a Constantinopla, né? A tomada dos turcos. Então, o Império Otomano é muito antigo, né? Aí do século final aí do século XIV. Então, do século XIV até o século XIX. A gente vai estudar agora justamente o século XIX. Né? Então, esse império, ele, em grosso modo, é um império de origem. A sua origem é turca, né? De povos turcos, de povos que têm uma origem, vamos dizer assim, caucasiana, né? Mas, por outro lado, são povos que foram dominados na expansão árabe, né, e passaram a ter como principal referência religiosa, né, a fé islâmica. Então, são povos que são, né, turcos, mas de fé islâmica, né, muçulmana. Por outro lado, esse império ele se constituiu num campo muito vasto, né, englobando vários territórios, vários povos de etnias as mais diversas. Né, e durante esses séculos de domínio otomano, os otomanos conseguiram governar essas várias etnias, essas várias crenças, tentando manter um certo domínio sobre elas. Certo? Bem, o que é que vai acontecer? Sim, além disso, esse Império Otomano, ele tem o chefe principal dele é o sultão, né? Um sultão que é uma espécie de soberano maior que, ao mesmo tempo, ele incorpora poderes né, religiosos, justamente porque o próprio Estado, o Império Otomano, ele é baseado, ele é fundado na lei islâmica, então na lei, na chamada Sharia, ou seja, existe uma lei religiosa que ela é traduzida, ela é transportada para o Estado. Então é um Estado que tem um princípio religioso no seu cerne. Né? Então o sultão é uma figura que também incorpora essa dimensão religiosa. Então ele tem amplos poderes. Bem, só que o império ele vai se estendendo para várias regiões, e essas várias regiões elas vão sendo se tornando províncias do império. Né? E nessas províncias são colocados governos, né? Governos que, de certo modo, presta contas ao sultão. Então, esses governadores provinciais são chamados de pachás, né? Os pachás. Certo? Esses pachás, uma boa parte deles são árabes, né? Sobretudo na região dali da Península Arábica e né? Numa parte do Oriente Médio, mas eles também são de origens turcas e outros são de outras origens caucasianas. Bem, no século XVII, né, o Império Otomano ele vai atingir sua maior expansão. Né? Ele abarcava regiões que iam dali do sul da Europa, parte da Europa ali era deles, né? O norte da África e uma boa parte do Oriente Médio, né? A parte da Península Arábica e aquela região do Levante, né? Ali a Síria, Líbano, aquela região. E durante esse século XIX, a gente vai ter justamente, já do século XVIII, o Império Otomano ele começa a viver um processo de crise. Né? Ele começa a se desorganizar, ele começa a se enfraquecer. Né? Ele vem se enfraquecendo, é um enfraquecimento histórico, né, desse império. E durante o século XIX é um período em que essa crise ela vai se intensificar e, ao mesmo tempo, os soberanos, os sultões, né, vão tentar reverter essa crise, justamente tentando restabelecer o poder do império, né, sobre essas várias regiões do seu domínio. Nós vamos ter aqui 4 grandes sultões. Né? O primeiro, o Mahmud II, né, que ele governou de 1808 até 1839. Depois a gente vai ter o Abu Messid, né, que governou de 39 a 61. Abdulaziz,
que governou de 61 a 76, e o Abdulhamid, que governou de 1876 a 1909. Então, esses 4 sultões, eles vão ter diferenças entre eles, mas eles vão ter algo em comum, que é justamente tentar barrar o declínio do Império, né? E o poder deles, né? Bem, para isso, o que é que vai acontecer? Eles vão começar, já desde lá do primeiro, né, do Mahmud II, eles vão começar a introduzir uma série de reformas, que são reformas políticas, administrativas, né, e econômicas dentro do Império, né? Essas reformas, elas visam justamente o quê? Combater essa fragmentação do Império, né? E também fortalecer o Império para possíveis investidas de outros impérios, de outros estados, né, que estão em expansão e que estão em conflito. Então, a partir daí vai ser criada essa reforma, né, já aí nas primeiras décadas do século XX, que vai ter o nome de Tanzimat, né? O que é isso, esse Tanzimat? A palavra significa regulamentos em turco, né? E o que ela se caracteriza por uma tentativa, né, de estabelecer uma série de medidas organizacionais, em grande parte de influência europeia, no sentido de quê? De renovar, fortalecer, criar um novo exército e também reorganizar o sistema administrativo do Império, certo? Então, no caso do exército, é justamente equipar o exército com armamento, com equipamento moderno, né? E, ao mesmo tempo, treinar o exército dentro dos princípios dos exércitos europeus, né? Então, isso vai ser uma questão. Só que, para fazer isso, vai se colocar a necessidade de quê? De dinheiro, né? E a questão do dinheiro justamente vai ser outra medida, que vai ser a medida de organização fiscal, né? De criar um sistema tributário, um sistema de arrecadação que permitisse captar recursos justamente dessas províncias que estavam mais ou menos autônomas durante tanto tempo que o Império passou desprovido, né, de força sobre essas regiões. Isso vai causar um grande paradoxo, né, conforme o próprio historiador, que é um dos grandes estudiosos do Império Otomano, o Alan Palmer, vai assinalar. Ele diz: a proposta de criar um exército modernizado com 250 mil conscritos e o prosseguimento do programa de construção naval para construir uma marinha moderna exigia um tesouro rico, o que justificava, obviamente, a reforma tributária. Mas como elevar impostos sem ligações mais cerradas entre a capital e as províncias, e sem a organização de uma nova administração civil? Então esse é um problema que vai marcar todo o curso aí dos otomanos, né? Ou seja, eles precisavam se modernizar, eles precisavam de construir esse exército, fortalecer essa marinha, criar uma marinha nova, moderna, mas ao mesmo tempo ele precisava criar um sistema de arrecadação. Isso implicava justamente restabelecer seu domínio sobre esses territórios fora da Turquia, da região da Turquia ali. Então veja só, isso vai causar uma série de tensões internas, e também tensões vão vulnerabilizar para tensões externas. As tensões internas, elas vão se dar, né, desde o início, desde o início do século XIX. Né? A gente vai ter, por exemplo, no sul, ali na região do sul da Europa, ali nos Balcãs, né? E ali na fronteira, que se fazia com a fronteira com o Império Austríaco, vamos ter tensões. Essa região já era tensionada já há muito tempo, né? Mas essas tensões vão aumentar. E esses povos que são de origem europeia, né? Como, por exemplo, os gregos, os sérvios, que eram povos cristãos, em grande parte eram cristãos. Os gregos eram cristãos ortodoxos, né? Mas você tinha cristãos romanos, ortodoxos, mas eram uma boa quantidade de povos cristãos, e eram, durante muito tempo, justamente, eram do domínio europeu. Essas regiões, elas estão em constantes tensões. Então a gente vai ter aí pelo menos três grupos que vão provocar guerras, né, contra o Império. Né? O primeiro, né, são os sérvios. Né? Eles vão começar, esses sérvios são de maioria cristã. Em 1808 eles começam justamente uma série de lutas
que vão durar 20 anos, né? E vai acabar justamente com eles conseguindo a autonomia do país, claro, com o apoio de forças de estados europeus, né, que vão dar cobertura, e eles vão se tornar independentes aí justamente do Império Otomano. O outro vão ser justamente os gregos, que também já aí nas primeiras décadas do século XIX vão começar também um movimento de independência, né? Esse movimento ele vai crescer aí na década de 20 para 30, e em 30 eles vão justamente conseguir se libertar desse Império Otomano. Então a Grécia se torna um país, né? Agora não mais de domínio otomano. E o outro grupo é justamente essa região da Bósnia-Herzegovina, né? Então essa região também era uma região de muita disputa, né, interna. Há uma tentativa de reformar nos anos 30, de expandir o poder do Império Otomano sobre essa região. Isso vai criar revoltas internas, não vão conseguir fazer essas reformas que eles tanto querem. E aí nos anos 70, já próximo do fim do século, a região novamente volta a eclodir movimentos contra as reformas otomanas, e termina justamente com o apoio da Áustria e da Rússia, conseguem, né, se tornarem uma região independente, né, pelo menos dos turcos, né? Então, em 1878, os bósnios herzegovinos, né, eles vão se tornar independentes dos turcos. Bem, isso são a região mais europeia, mas isso também vai se dar nas regiões fora da Europa, tanto no Oriente Médio quanto na África, né? Na África a gente tinha nessa época justamente uma região que foi dominada pelos turcos, pelos otomanos, né? Que ia ali do Egito até o final, até a Argélia, né? Então era essa linha litorânea ali no Mediterrâneo era domínio otomano. Só que os otomanos, durante muito tempo, foi perdendo esse domínio direto, né? E aquelas regiões foram se tornando mais ou menos autônomas, né? No caso do Egito, a gente vai ter isso muito presente justamente na época, depois que o Napoleão invadiu o Egito, já no final do século XVIII, né? Há uma reação contra essa invasão francesa. Há um grupo, né, formado, né, de otomanos com apoio de grupos locais que vão expulsar, né, os franceses, né, apoio também da Inglaterra. E vai surgir aí uma figura que vai se tornar uma figura poderosa dentro do Egito, que é o Muhammad Ali. Né? Muhammad Ali, né? O Muhammad Ali, Muhammad é Maomé, né? Muhammad. Então, o Muhammad Ali, que é um nome bem comum no mundo islâmico, né? Ele vai se tornar, né, uma liderança, né, que vai começar a governar o Egito de forma mais ou menos independente. E é claro que ele ainda segue, vamos dizer assim, ele ainda está ligado de algum modo ao Império Otomano, ao sultão, né? Mas aos poucos ele vai começar a reivindicar uma independência em relação ao poder do sultão. Bem, e ele vai formar justamente um Estado autônomo aí. Então é importante justamente isso. Ele vai começar a fazer a mesma coisa que o sultão estava fazendo no Império Otomano. Ele vai modernizar o Egito, né? Ele vai começar a modernizar o exército egípcio, vai formar um exército mais forte, né? Vai começar uma expansão territorial, né? Em direção ao sul do Egito, mas também vai invadir a Península Arábica e também o Levante, ou seja, vai invadir regiões que eram do domínio otomano, e isso vai criar justamente uma guerra, né, contra os próprios otomanos, né? Então a gente vai ter aí a figura do Ibrahim Pasha, que vai ser o filho do Muhammad, né, Ali. Esse Ibrahim Pasha, que futuramente vai ser o sucessor do Muhammad, ele vai começar justamente essa política expansionista nessa região para além do Egito, do domínio egípcio. E aí vai causar a guerra, e aí a guerra, né, egípcia otomana, né? Essa guerra vai durar anos, né, até que
Em 41 ela vai ser solucionada com a intervenção já da Europa também, né, em favor, tentando, vamos dizer assim, manter o domínio otomano e ao mesmo tempo garantir, né, a autonomia dos egípcios. Então, os egípcios assinam uma convenção, um acordo, né, a Convenção de Alexandria, em 41, e esse acordo ele vai fazer o quê? Ele vai retirar as tropas dessas regiões que estavam sob domínio, né, Creta, na Arábia, em várias partes do Império Otomano, mas, em contrapartida, ele vai dado ao Muhammad Ali e à sua família, ou seja, a sua dinastia, né, autonomia para formar uma dinastia própria. Né? Então, a partir daí, o Muhammad Ali vai se tornando um soberano do Egito. Né? Isso vai acontecer também na Tunísia. Né? Em Tunis, até mais antigo ainda, já desde o século XVIII, né, você já tinha uma casa, um grupo, uma dinastia que governava o estado, aquela região. Né? Os Zaínida, né? Vai governar, o Zaínida vai governar de 1705 até 1957, ou seja, quase, né, 2 séculos aí de governo, né? Mais de 2 séculos. Né? E aí, e também em Tunis, né, o bey, que é justamente essa figura, uma espécie de monarca, né, ele vai, o Ahmad, a pronúncia deve ser essa, né? Ele também vai fazer a mesma coisa, ele vai modernizar a Tunísia, ele vai criar um exército, ele vai começar a cobrar impostos, ele vai modernizar as Forças Armadas, o exército, ou seja, eles querem justamente criar um poder, né, um Estado com um certo poder para ter uma certa autonomia e uma certa influência regional. Bem, mas além dessas intervenções, dessas disputas internas, o período vai ser marcado justamente também pelo conflito, o conflito externo. A gente vai ter 2 grandes, vamos dizer assim, inimigos do Império Otomano, né? Um menos, outro mais. Né? O menos é justamente os persas, né? Os persas lá na ponta, né? Já próximo da Índia ali, né? Então os persas, que também é um império que estava se estruturando naquela região, entra em conflito com o expansionismo dos otomanos e começa a disputar a região ali. Então eles começam a guerra em 1821, até essa guerra vai durar 3 anos, até 1823, e contra os otomanos contra os persas, né, dinastia Qajar, né, que vai terminar sendo uma guerra meio que de empate. Né? Os dois vão vão perder, ninguém ganha e todos os dois vão ficarem mais vulneráveis, porque passaram anos e anos em guerra e perderam recursos, perderam pessoas, perderam... Né? E a outra guerra, que vai ser a guerra mais importante, que vai marcar toda a história aí do Império Otomano, é a guerra contra a Rússia. Né? A Rússia vai entrar em guerra 4 vezes contra o Império Otomano, de 1806 até 1878. Né? E nessas guerras, sempre o Império Otomano perdia. A única vez que ele ganhou justamente foi com a ajuda de outras forças europeias, né, na guerra da Crimeia, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, todas essas guerras travadas com a Rússia ganhou áreas, né, do antigo Império Otomano. E só não perdeu mais por causa da intervenção ocidental. Porque a intervenção, tanto a França, quanto a Inglaterra, quanto a Prússia, justamente temia esse expansionismo russo. Né? Então, para justamente evitar que os russos se tornassem uma potência e, de certo modo, mudassem as correlações de força dentro da Europa e na Ásia, né, houve justamente a intervenção desses países em favor dos otomanos. Essa questão, essa intervenção europeia sobre essas regiões do Império Otomano vai ser definida pela diplomacia como a questão do Oriente. Então, quando se fala da questão do Oriente, é justamente essa questão da dissolução, da fragmentação, da fragilização do Império Otomano e das disputas que vão interagir nesse contexto.
E a disputa principal aí nesse contexto, pelo menos aí em meados do século, é justamente a Guerra da Crimeia. É uma guerra, a Crimeia é uma área que era do domínio otomano desde o século XV, né? Mas a partir de meados aí do século XIX, ela começa a sofrer a pressão russa, né? Os russos querem a área, querem tomar a região. Há também questões que não só geopolíticas, mas também questões de natureza, outra natureza, como a natureza religiosa e também cultural, né? Que é justamente a intervenção da França. Né? Por exemplo, a França vai se colocar contra a própria Rússia, né? Em favor dos otomanos, porque por causa da questão do controle, né? Dos lugares sagrados, né, nas regiões de domínio, né, grego e tal, e otomano, né, que era feito pelos monges ortodoxos. Né. Então, algumas regiões, como por exemplo, algumas cidades como Jerusalém, Nazaré e Belém, que eram cidades importantes do cristianismo, elas eram vedadas, né, aos cristãos romanos. E aí isso causou uma tensão, mais uma tensão, né, que é uma tensão nova ainda, né, que levou justamente a uma indisposição entre os ortodoxos e os romanos, né, e aí entre a Rússia e a própria França. Bem, então você tem uma série de elementos que vão tensionar e que vão criar esse quadro, né, de disputa, né, e que vai levar justamente a essa guerra. O historiador Bernard Lewis, que é um dos grandes historiadores orientalistas, né, ele vai dizer a seguinte questão. Ele vai dizer que a sobrevivência do Império Otomano durante o século XIX deveu-se não só à defesa obstinada, né, dos próprios otomanos, né, mas ao envolvimento de potências europeias preocupadas com o engrandecimento russo. Né. Porém, ele vai dizer o seguinte, que essa ajuda que foi dada tanto pela Grã-Bretanha e posteriormente pela França aos otomanos, antes de ser uma ajuda desinteressada, ela já, vamos dizer assim, predizia que o próprio império estava chegando ao seu fim, ou estava chegando a um momento de crise e de ruptura. E é claro que isso poderia gerar uma série de territórios que ficariam sem governo, e do qual essas potências poderiam lançar mão e dominar sobre essas regiões. Então essa é uma questão que vai ser bastante, vamos dizer assim, enfatizada, né, e que é importante para a gente entender, né, esse contexto do Império Otomano.